Galerinha, a nossa última simulação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre rastreamento de câncer de colo, mas sobre a realização de um exame preventivo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa estação e que vocês se coloquem no lugar do candidato, para vocês irem pegando esse senso crítico, sabe, do que eu faria diferente. Tudo bem? Então, Jeff, pode colocar a simulação e a gente já volta para discutir. Tudo bom? Só assina aqui o seu nome? Tá, tudo bem. Maravilha, Lara, né? É, Lara. Pode começar, fica à vontade, Lara. Tá. Você é ginecologista da Unidade Básica de Saúde e deve fazer a coleta do corpo citológico. Tarefa 1. Solicite o material necessário e verbalize detalhadamente o passo a passo da coleta do corpo citológico. Tarefa 2. Responda, segundo orientações do Ministério da Saúde, quando geralmente se dá o início e interrupção da coleta e qual a frequência recomendada. Tá bom. Então, a tarefa 1, eu peço material, depois eu realizo falando passo a passo. Isso mesmo. Tá. Fica tranquilo que essa estação é bem tranquila, se fizer aí, Tá. desenrola bem. Para considerar que o paciente está aqui, né? Isso. Ok. Então, eu vou me apresentar, meu nome é Lara, e tenho que pedir permissão para poder realizar o procedimento, Muito bom, perfeito. tá? Ok. Bom, de material eu vou querer espéculo, Maravilha. lâmina de vidro, espátula de Aires, citobrush e o frasco coletor. Certo. Mais alguma coisa? Eu quero lápis para poder fazer a identificação na lâmina. Tá bom. Tá aí? Tudo aqui. Tá, ok. Então, vou pegar a lâmina e fazer a identificação. Como é que é o nome do paciente? Maria José. Tá, eu considero que eu fiz, né? Isso, pode considerar. Tá bom, Tranquilo. Perfeito. ok. Bom, vou iniciar o procedimento. A paciente está em posição ginecológica. Deixa eu ir pro seu lado. Eu me considero que eu tô de luva, né? Isso, Tá, perfeito. tô de luva. E aí eu introduzo o espéculo médio lateral, Maravilha. saindo da uretra, né? Rebatendo. E agora eu vou girar aproximadamente 45 graus Perfeito. e abro o espéculo Ótimo. até encontrar o colo. Ótimo. Beleza? Tá Achei o colo. Agora eu vou usar a espátula de Aires. Deixa eu... Aqui. Ok. Aí eu passo na ectocervice 360 graus. Isso, perfeito. E agora passo na lâmina de vidro na parte superior. Fazendo um esfregaço. Perfeito. Agora eu uso o citobrush que eu vou introduzir no orifício do colo. E tenho que girar também 360 graus, giro umas 2 vezes. Maravilha. E passo na lâmina, também girando na parte inferior. Perfeito, tá ótimo. Maravilha. Certo? Agora eu Já tá coloco no identificado. frasco já identificado. Exatamente. Perfeito. Agora eu vou retirar o espéculo, fecho o espéculo, giro mais ou menos uns 90 graus. Tá ótimo, né? tá ótimo. Já entendi que você E sabe tiro fazer. da maneira mais anatômica. Tá perfeito. Prontinho, finalizado, identificado. Orienta a paciente a retorno para poder pegar o resultado e fazer o segmento. Muito bom. Certo? Maravilha. Tá, então tarefa 2, né? Tarefa 1, perfeito. Tarefa 2, responda segundo as orientações do Ministério da Saúde, quando geralmente se dá início e interrupção da coleta e qual a frequência. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, a coleta deve ser iniciada a partir dos 25 anos. Perfeito. E pode ser interrompida aos 64. Ótimo. E a frequência, ela se inicia anual e após 2 coletas consecutivas negativas, né, sem alterações, aí ela pode ser trianual. Maravilha. Tá?
Parabéns, Acabou? Mara. Muito bom, muito bom. Ai, que bom. Falei que a estação era tranquila. É, você falou. Muito bom, muito bom. Faltou pouca coisa, mas tenho certeza que você vai... Você vai muito faltou? bem, você vai muito bem. Mas, Já foi agora. detalhe, né? detalhe. Tá bom, obrigada. Só esperar aqui à direita. E aí, galera, realmente, Fê, quem dera todo examinador fosse assim igual a Lê, não é? Já dá aquela tranquilizada, metade do nervosismo já acaba. Mas infelizmente a gente sabe que não é sempre assim. Pessoal, essa estação é aquela que a gente olha e pensa assim, nossa, super tranquilo. Nossa, que questão fácil. Meu sonho é que caísse para colher um Papa Nicolau. E sempre que a gente coloca essa estação no CR presencial ou em qualquer outro treinamento, é a derrota. Porque, claro, vocês ficam nervosos e aí a gente vê de tudo. É exame ginecológico sem luva, é deixar o espéculo na paciente, é uma beleza, é trágico, galera. Então, tomem cuidado. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente tem dificuldade com essas estações mais protocoladas. A gente acha que é mais fácil, mas a gente acaba treinando muito pro conteúdo. Aí chega lá, quase não tem conteúdo. E aí você fica desesperado e não sabe o que fazer. Para resolver esse problema que vocês estão aqui, para a gente fazer esse treinamento, para a gente acostumar a cabeça de vocês a seguir esse passo a passo. Toda cena, toda simulação que vocês tiverem, que vocês têm que realizar um procedimento, percam um minutinho organizando a cena. Olhem tudo que tem na sala. Se tiver uma luva, pega a luva para colocar. Às vezes o examinador vai falar, não precisa colocar. E vai falando em voz alta, estou colocando a luva, estou pegando não sei o quê. Bem telemarketing, sabe? É para ser o telemarketing no dia da prova. Tudo bem? E aí, galerinha, vão fazendo um passo a passo na cabeça da sequência do procedimento. Que aí vocês não esquecem de pedir nenhum material, certo? Outra coisa importante é, quando vocês estão de frente para um boneco, fica mais difícil da gente lembrar de se apresentar, de explicar o procedimento para a paciente, de perguntar o nome dela. Lembrem-se, quando a gente fala de consulta ginecológica também, mas principalmente de exame ginecológico, coleta de preventivo, tentem sempre ter uma pessoa, alguém da equipe multidisciplinar, uma enfermeira, uma técnica com vocês na sala. Muitas vezes isso é mais habitual para os meninos e a gente que é menina acaba esquecendo, mas a recomendação é para todo mundo, tá, galera? É uma questão de segurança para você e para a paciente. Tudo bem? O que vocês acharam da simulação? O examinador foi show, a ansiedade dela foi de 0 para... exatamente, galerinha, mas tudo bem, não tem problema. Vamos discutir um pouquinho mais sobre o caso em si. Mais uma vez, apresentação, identificação da paciente e nesse caso era super importante a gente pedir um acompanhante ou auxiliar. Uma dica para vocês é, nunca vai estar errado você pedir um auxiliar. Se isso fizer parte do seu cabeçário, lembra aquele cabeçário que a gente conversou? Lavar a mão, se apresentar, perguntar o nome e pedir um acompanhante? Em qualquer estação, não vai estar errado. Tudo bem? Então coloquem isso no cabeçalho de vocês para já garantir um pontinho. E aí a gente parte para a preparação da sala. Isso vai para qualquer estação que tenha procedimento. Lembrem-se do passo a passo de pedindo. O que vocês sempre esquecem na de Papa Nicolau é o foco de luz, gente. Eu sei que é difícil de lembrar, mas muitas vezes ele tá na sala olhando para vocês. Então percam um minutinho olhando tudo que tem na sala. Aí vocês fazem aquela olhadona e falam, putz, tem um foco lá, não posso esquecer. Putz, tem um banquinho, não posso esquecer. Então isso é importante, tá? Em relação à preparação em si para coleta, quais são os materiais que a gente vai precisar? Um espéculo, tudo bem? Espéculo, lâmina, o lápis para a gente identificar a lâmina e o foco de luz para a gente conseguir enxergar, certo? Como que eu vou colher o material? Com a espátula de Aires e o Citobrush, que é a tal da escovinha. O frasco para a gente colocar e aí o fixador. Alguns lugares fixam com aquele fixador líquido que já vem no frasco e outros com de spray. Na dúvida, pede o frasco e pede o fixador. Certo? Tudo bem em relação a isso? Se não tiver um banquinho, eu acho justo vocês pedirem, inclusive, o banquinho, tá? Muitas vezes já tem na sala, mas aí você fala, vou sentar, vou pegar não sei o quê, coloca o telemarketing em ação que tudo vai dar certo. Execução. Pessoal, o examinador não está na vagina da paciente, ele não enxerga. Se você não falar, ele vai ver você fazendo isso aqui, ó.
mexe a mão para lá, mexe a mão para cá, mas ele não sabe o que você está fazendo. Então fale em voz alta. Estou passando o espéculo a 45 graus para evitar a uretra. É por isso que a gente passa o espéculo torcidinho, tá? A gente não entra com ele reto, nem na horizontal, nem na vertical. Tanto pelo risco de laceração e de machucar as paredes, como por trauma uretral. Então a gente entra a 45 graus e aquela borboletinha laranja, a ideia é que ela fique para baixo. Então quando vocês forem introduzir, tomem cuidado com isso. E aí vocês vão falando. Vou abrir delicadamente o espéculo, avaliar as paredes vaginais e aí eu vou iniciar a minha coleta. Tudo bem? A ectocervix a gente colhe com a espátula de Aire. Tem dois pedaços a espátula. Um é chanfrado, faz um negócio assim, ó, tipo um coraçãozinho, e o outro é rombo, é redondinho. O que é chanfrado é o que a gente usa para colher a ectocervix. A gente encaixa, como ele tem um coração, a gente encaixa o coração na bolinha do colo e gira 360 graus. É assim que a gente faz a coleta da ectocervix. E tudo isso você vai falando enquanto está colhendo, tudo bem? Feito isso, eu vou espalhar na lâmina. Como que eu espalho? A lâmina é uma lâmina de microscópio, sabe? Aí tem aquela parte mais branquinha, que é onde você já tem que ter escrito a identificação da paciente, iniciais e data. Feito isso, você vai espalhar o conteúdo da ectocervix na parte mais próxima da identificação. E você vai falando isso para o examinador. Fez essa parte, vai colher a endocervix com o Citobrush. Pessoal, não é escovinha, é Citobrush. Vai, vamos falar bonitinho para impressionar o examinador. Vai que ele é G.O. Ele já vai ficar feliz que você falou Citobrush. Já vai te dar um pontinho a mais, quem sabe. A escovinha, ou Citobrush, a gente faz a coleta no orifício interno do colo, né, na endocervix. E aí a gente espalha uma lâmina fina abaixo da coleta anterior. Tudo bem? E sempre vai falando em voz alta, liga o telemarketing e vai. Tudo bem? Feito isso, a gente vai colocar o fixador, colocar no frasquinho e identificar o frasco também. Vocês podem pedir a fita crepe, ou vocês pedem um adesivo de identificação, uma etiqueta. Na prática, Suzão, quem aí sabe o que eu tô falando, a gente põe fita crepe mesmo. Mas você pode pedir uma identificação para o examinador. E aí você retira o espéculo, pessoal. Eu sei que parece absurdo, mas na hora do nervoso e o fato de ser um boneco, muitas vezes vocês levantam e não tiram o espéculo. E isso é gravíssimo se a gente for pensar em uma conduta médica de verdade, né? É claro que lá no boneco, no nervoso, a gente entende, mas tentem se lembrar de finalizar o procedimento. Tirou o espéculo, fala pro boneco. Meu bem, senhora, dona Maria, dona Joana, pode levantar, pode sair da posição ginecológica e se trocar, eu já vou explicar para a senhora. Tudo bem? Porque senão, teoricamente, você deixou a paciente em posição ginecológica lá e foi viver sua vida, certo? Então é importante finalizar o procedimento adequadamente com a retirada do espéculo e a retirada da posição. E aí, desculpa, gente. E aí, como eu falei para vocês, sempre orientar o retorno para pegar o resultado. Espera que eu vou tomar uma aguinha que eu me empolguei. Eu liguei o 2.0, às vezes eu ligo o 2.5. Pronto, então retornar para pegar o resultado. Isso sempre que a gente pede um exame. Tudo bem? Então falar para a paciente, olha, a gente fez a coleta do seu Papa Nicolau, você tem que voltar para pegar o resultado. E aí, dependendo da questão, dependendo da situação, pode ter lá como que você orienta a paciente em relação ao segmento. Aí a gente orienta aqui em relação ao Ministério da Saúde, a gente inicia a coleta aos 25 anos e a gente vai até os 64 anos. Que embora na prática clínica do dia a dia, né, a gente veja sendo colhido anualmente pelo Ministério da Saúde, se a gente tiver 2 exames consecutivos negativos, a gente pode espaçar essa coleta para trienal, tudo bem? Então orientar a paciente em relação à frequência de coleta e também que ela tem que voltar para checar o resultado. Aí, galerinha, eu queria dar umas diquinhas para vocês para análise da vida e também para a prova. O que é o tal dos critérios de adequabilidade da amostra? Como eu sei se a minha amostra, a minha coleta foi boa ou não? Muitas vezes vem descrito se o material foi hiposselular ou acelular, ou seja, você fez uma coleta inadequada e não veio células para serem avaliadas. Mas isso é difícil de aparecer. O que costuma aparecer bastante é isso aqui, ó. Presença de E e G. Vocês já viram quando aparece assim? Vocês muitas vezes não sabem interpretar. O que isso significa? O Ezinho é de células escamosas e o Gzinho de células glandulares. O ideal é que tenha E
que tem a G e que tem a M, que são as células metaplásicas. Mas se não tiver toda a linhagem de células, isso não inviabiliza a análise. Mas isso mostra que talvez você tenha que melhorar um pouquinho sua coleta endocervical, que você tenha que colher uma amostra um pouquinho melhor. Então é um jeito da gente se guiar na coleta. Certo? Combinado? Se vier acelular, não tem como analisar, mas se vier, por exemplo, só células escamosas, a gente analisa e tenta melhorar na próxima coleta. Fechado? Tudo bem? Amandinha, o Cytobrush gira 180 ou 360? Duas vezes, você gira 180, 180 para o outro lado, tá? Isso não tem muito bem estabelecido desde que você gire a escovinha, mas se você for ler no manual, é 180. E em relação à ectocervice, aí é 360. Tudo bem? Que mais? Certo com essa parte? Vamos discutir um pouquinho o que a gente faz com o resultado do Papa Nicolau? Eu sei que muitas vezes vocês se desesperam com essa parte. Mas antes da gente começar o decoreba, vamos entender algumas coisas? O que eu quero que vocês saibam, galera? Até para orientação geral das pacientes. Primeiro, parece muito comum, mas vocês vão ver que várias pacientes não sabem por que elas fazem Papa Nicolau, sabia? Elas chegam para vocês e falam assim: "Ih, doutor, eu não fiz esse ano, precisa ver se eu tô com algum corrimento". Elas acham que a gente vê infecção de corrimento, de bactéria, vaginose, candidíase no Papa Nicolau. Ah, Amandinha, mas eu posso ver uma Gardnerella, por exemplo? Posso, mas o diagnóstico não é pelo Papa, vocês concordam? É um diagnóstico clínico. O Papa Nicolau, essencialmente, serve como rastreamento de câncer de colo de útero. E a gente tem que explicar isso para a paciente, até para valorizar mais o exame e saber da importância da sua realização. Beleza, uma vez que a gente entendeu essa parte, vamos tentar entender qual que é a intenção de sistematizar esses resultados. É o seguinte, galera, a maioria das mulheres, mais de 80%, vai entrar em contato com algum tipo de HPV ao longo da vida. Isso é um fato, tudo bem? Quanto mais jovem a gente é, maior a nossa chance de clarear esse vírus. Ou seja, aquele conceito antigo de uma vez com HPV para sempre com HPV, isso não existe, já caiu por terra há muito tempo. A gente sabe que sim, a gente é capaz de eliminar o vírus através do nosso próprio sistema imune. E é por isso que a gente não rastreia em pacientes jovens. Por quê? Várias vão dar positivo, sendo que depois de 1, 2, 3 meses vão negativar, entendeu? Então eu vou ficar fazendo um overdiagnosis, certo? É por isso que quando a gente vai analisar as condutas, a gente passa a ser muito mais tranquilo nas mulheres mais jovens e fica mais preocupado, principalmente acima dos 30 anos, que a nossa capacidade de clarear quando eu falar, entendam como eliminar, tá? De clarear o vírus fica menor. Tudo bem? Então, uma vez que vocês entenderam isso, acho que vai ficar mais fácil a gente discutir as condutas. Vamos lá. O que é o tal do ascus? Galerinha, ascus são células escamosas atípicas de significado indeterminado. O que isso significa? Quando o patologista olhou aquela análise citológica, lembrem que o que a gente manda no Papa é citologia, não é histologia. Isso faz diferença, não é tecido, é célula. Então a gente mandou análise citológica, ele vai olhar lá no negócio dele, sabe aquele microscópio? Esse aí mesmo. Ele vai olhar e vai ver as alterações celulares. O ascus quer dizer que as células estão um pouco alteradas, mas eu não sei se é por HPV. Pode ser por hipoestrogenismo. Pode ser porque a paciente teve relação antes da coleta. Pode ser por alguma inflamação benigna. Pode ser por conta de alguma infecção bacteriana. Qualquer coisa pode levar a um ascus. Pode ser por HPV? Pode também. Então eu não consigo dizer, é indeterminado. Em pacientes menores de 25 anos, eu fico muito tranquilo, porque se for HPV, é um HPV que não teve capacidade nem de gerar uma lesão típica. Ou seja, ela tem menos de 25 anos, ela vai clarear esse HPV. Posso repetir em 3 anos. E aí eu já sei que vai vir essa pergunta. Amandinha, mas isso ela colheu com 24? Com 25 ela não tem que fazer pelo Ministério? Não, ela colheu na data errada, não era para ter começado. Na data errada sim, na data inadequada de acordo com a recomendação do Ministério. Se veio ascus, repete em 3 anos. Tudo bem? Tomem cuidado com isso. Beleza. Agora, aquela paciente entre 25 e 29, ela colheu certinho de acordo com a recomendação, mas ela já não tem aquele sistema imune, tudo isso. Então, aqui eu já começo a querer ficar um pouquinho mais de olho. Vamos repetir, em 12 meses. E, por fim, aquela paciente maior do que 30 anos, essa é a paciente que eu sei que já não tem tanta capacidade de clarear o vírus. Então, caso seja HPV, se eu ficar demorando demais, eu posso perder um diagnóstico precoce. Então, vamos repetir, em 6 meses.
Deu para entender? Tudo bem com ascos? Entenderam que não é obrigatoriamente uma lesão causada por HPV? Isso é importante, tá, galerinha? Agora, o ascos é diferente do ASC-H. O ASC-US, ele é indeterminado, não me chama atenção. Agora, o ASC-H, as alterações já são um pouco mais sugestivas de causadas por HPV. E esse H, galerinha, sempre que vocês lerem alto grau, high, é colposcopia. Tudo bem? Leu high, leu alto grau, não interessa a idade da paciente, é colposcopia. Qual que é a ideia da colposcopia? É eu fazer uma análise mais minuciosa dessa lesão. E, se necessário, eu conseguir um tecido, uma análise histopatológica. Porque aí eu faço uma biópsia e eu consigo uma análise histopatológica. Tudo bem? Então, o ascos eu posso acompanhar, o ASC-H vai para colposcopia. Certo? Beleza, Amandinha, entendi. Vamos dar uma pulada aqui, rápida, para a gente discutir lesão intraepitelial de baixo grau. Aqui é um pouco diferente, porque eu já sei que é HPV, tá? Lesão intraepitelial de alto grau é uma lesão sugestiva de HPV, é causada pelo HPV, a alteração na célula. O que acontece é que, geralmente, é uma alteração tranquila, essa paciente tem altas chances de clarear esse vírus. Ou seja, se ela for jovem, tô sossegada, repete em 3 anos. Se ela tiver mais de 25 anos, essa chance começa a diminuir e eu já sei aqui que tem HPV. Ou seja, vou repetir em 6 meses. Tudo bem? Esses dois, galera, ascos e lesão intraepitelial de baixo grau, é o que pode dar confusão, porque tem essa diferença das idades. Agora, vamos olhar o resto? Células glandulares. Qual que é o problema de ter esse glandular? Por que a gente tem medo do glandular? Porque pode ser qualquer coisa, pessoal. Quando eu tenho alterações de células glandulares, pode ser uma alteração endometrial, tudo bem? Então, AGC é igual a colposcopia sempre, independente da faixa etária. Células atípicas de origem indefinida, a mesma coisa. Eu não sei de onde vem, pode ser glandular também, vai para colposcopia. E tudo aquilo que for de alto grau, lesão intraepitelial de alto grau, colposcopia, ASC-H, colposcopia. E os cânceres também, se vier lesão intraepitelial, não podem excluir microinvasão. Deus me defenda ter esse diagnóstico e ficar só acompanhando, tudo bem? Carcinoma invasor, colposcopia. Aí eu quero a atenção de vocês 1 minuto. Você deve estar pensando aí do outro lado. Poxa, mas já veio o câncer. Pra que eu vou pra colposcopia? Não posso ir direto pra cirurgia? Calma. Aqui eu tô fazendo uma análise citológica, galera. Eu tô olhando uma célula, tudo bem? Um montinho de célula, mas são células. Eu não tô vendo o tecido como um todo. Então, eu preciso de uma análise histológica para definir o diagnóstico e antes de tomar qualquer conduta. O que eu quero que vocês prestem atenção? Tudo isso aqui, eu tô falando de rastreamento. Vocês concordam? Se você pegar uma paciente que no exame especular, você fez o exame e ela tem um brocotoma, tumor, não é mais rastreamento, é diagnóstico, não preciso de papa, eu posso ir direto para biópsia, não preciso nem de colposcopia, eu pego qualquer pincinha que eu tiver, que a gente chama de saca-bocado, vocês já viram? Ela é tipo um Pac-Manzinho assim, e aí eu arranco um pedaço daquele tecido e mando para histologia. Amandinha, mas aí eu não vou passar pela sequência PAP, colpo? Não, porque eu não tô falando de rastreamento, eu tô falando de exame diagnóstico, eu tenho uma lesão. Deu para entender? Vocês ficaram com dúvidas até aqui? Então vamos mais uma vez nessa tabela. ASC-US, vou individualizar de acordo com a idade, porque ou é um HPV, uma lesão bem tranquila, ou nem HPV é. Tudo bem? É indeterminado. ASC-H, tem H, é colposcopia. Tem alto grau, é colposcopia, não tem discussão. Células diferentes, tipo glandular, de origem indefinida, é colposcopia, não tem discussão. E o único que vai ser diferente junto com ASC-US é a lesão intraepitelial de baixo grau, que embora eu saiba que tem HPV, é uma lesão mais tranquila com alta chance de clareamento. Tudo bem com essa tabela? Dúvidas, angústias, desesperos? Então vamos dar uma olhadinha ao que é uma colposcopia. Colposcopia nada mais é do que eu colocar a paciente em posição ginecológica e olhar com um binóculo, é tipo um binoculão, entendeu? Que a gente vai amplificar esse colo e vai tentar visualizar alterações macroscópicas. Então qual que é a ideia aqui? O colo era para ser assim, ó, bonitinho, normal, brilhante, rosinha. Quando tem alguma infecção por HPV, com alguma lesão por HPV, eu começo a ter alterações. E para conseguir enxergar essas alterações, eu uso algumas substâncias que fazem reações para me mostrar essas alterações.
Tudo bem? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer, por exemplo, o ácido acético. E aí vai aparecer, se tiver lesão, esse branquinho. Vocês estão vendo esse branquinho? Aqui é bem mais evidente, porque é uma lesão de alto grau. Mas é o tal do epitélio acetobranco, aceto reagente, tudo bem? Ele fica branquinho. Pode ser mais discreto, epitélio acetobranco tênue, ou ele pode ser um epitélio acetobranco denso. Eu tenho um monte de lesão. Eu posso ter, por exemplo, um mosaico. Vocês conseguem perceber nessa imagem que faz tipo um desenho? Isso que é o tal do mosaico. Pode ser um mosaico fino ou pode ser um mosaico grosseiro. Olha como fica evidente as glândulas. Ou eu já posso ter alterações sugestivas de câncer. Quais são elas? Posso ter neovascularização, galera. Já passou a lâmina basal, já tem vasos se desenvolvendo, fazendo neogênese, tudo bem? Então isso é uma sugestão de câncer, certo? E a ideia é eu fazer a visualização do colo e sempre biopsiar a área mais feia, porque pensa comigo, e é por isso que é importante vocês olharem o quadro como um todo. O paciente fez um Papa Nicolau que veio alterado, aí você indicou uma colposcopia, você olha esse colo exatamente como tá aqui, aí você fala, ai, vou biopsiar aqui, e vem normal. Aí você fala que a paciente está normal? Claro que não, você que biopsiou o lugar errado. Então sempre biopsie a área mais alterada. E geralmente a gente faz mais de uma biópsia. A recomendação pelo tratado lá de colposcopia são pelo menos 3 fragmentos, tudo bem? E a gente sempre tenta pegar das áreas mais alteradas, certo? Além do ácido acético, a gente faz aquele teste que é com iodo, sabe? Que é o teste de Schiller, também, que fica mostrando aquelas áreas branquinhas, aquelas áreas mais escurecidas. A gente vai discutir isso mais profundamente quando a gente for falar de câncer de colo mesmo. Mas eu queria mostrar para vocês, basicamente, a ideia da colposcopia. Como é que vocês estão aí no chat? Só ascos e AGC que podem não ser causados pelo HPV, as de origem determinada também, tudo bem? O AOI também pode ser causado por lesão não HPV induzida. Mas de resto, o ASC-H, lesão epitelial de alto grau, todas essas são causadas por HPV. O ascos, gente, acontece muito em paciente hipoestrogenizada, velhinha, que a gente não fez uma estrogenização adequada e foi colher o papa. Vem muito ascos, tá? E o AGC, a gente acende uma luz para a possibilidade de doenças do endométrio. Existe toda uma investigação específica para AGC, mas a gente não vai aprofundar hoje. Mas basicamente a gente faz ultrassom, às vezes para fazer esteroscopia, precisa fazer coleta de canal. É bem mais especializada essa parte do AGC, mas a gente entra isso na aula teórica, tá? Amandinha, e as alterações por ACO? Por anticoncepcional oral combinado? Ou Rayara está falando? Ou alguma outra sigla que eu não entendi? Como assim as alterações para o anticoncepcional? Não entendi muito bem. Enquanto você tá falando isso, deixa eu te contar uma coisa, e não pra você, pra todos. Alterações normais, tá? Que podem aparecer no Papa, pra vocês não ficarem com dúvida. Inflamação, galera, não é alterado, tá? Inflamação é o normal da vagina. Então, quando vem cervicite crônica, inflamação, isso é normal, é Papa Nicolau normal. Sempre tem aquela tia que quer perguntar, né? Mas, Rayara, me manda direitinho o que você não entendeu, qual alteração pro anticoncepcional que você tá pensando, porque não me veio nada na cabeça de imediato, tá? Galerinha, então vamos sistematizar em relação às indicações de colposcopia. Além dessas que eu já falei para vocês, ou seja, qualquer lesão RAI, alto grau, AGC e as de origem indeterminada, se eu tiver manutenção desses achados mais tranquilos, tipo baixo grau e ascos, eu tenho que fazer o PAPA. Porque vamos raciocinar? Eu não falei que eu podia esperar, porque a paciente geralmente vai clarear essa lesão? Se ela continua mantendo a lesão, vocês concordam que ela não clareou? Justo? Ou seja, tem mais chance de eu ter alterações mais graves. Então, a paciente que tem 2 COs consecutivos mantendo essas lesões, aí sim eu encaminho para colpo. Então, em uma primeira avaliação é conduta expectante, eu vou acompanhar esse segmento, mas se ela ficar mantendo, aí eu tenho que repetir. Certo? Aqui tem uma recomendação que está no tratado se a gente visualizar uma lesão suspeita, olho nu no exame físico. Mas eu adianto para vocês que, se for uma lesão grande, característica de câncer, não precisa ir para colpo, é só biopsiar. Tudo bem? E aí algo super importante é pacientes imunodeprimidas com qualquer alteração. Aí sim, muda o meu raciocínio. Mandinha, mas você falou que ascos pode ser tranquila, mas pode não ser, e essa paciente não tem sistema imune. Esses 3 anos que eu espero já virou câncer. Então, nas pacientes imunodeprimidas, qualquer alteração vai para colposcopia. A gente é super rigoroso no segmento dessas pacientes, porque elas têm muito mais chance de evoluir para câncer de colo. Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se a Rai me respondeu.
Porque tem vezes que eu acompanhei consultas de GO dizer que eram alterações comuns para pacientes que usam anticoncepcional da JEC, que não tinha problema. Rai, eu acho que o que você está falando é a questão da ectopia cervical. Eu acho que é isso que você está querendo dizer. Aquela mácula rubra que os mais velhos costumam falar. O que acontece? De acordo com a exposição hormonal, por isso que isso muda na fase da pós-menopausa, isso muda até na infância, pode ter sangramento. Porque dependendo do status hormonal da paciente, a JEC, que é a junção escamo-colunar, fica mais para dentro, mais interna, ou ela fica mais exposta. E aí pode ter mais sangramento. Mas isso não é uma alteração de Papa Nicolau, tudo bem? Isso é uma alteração de exame físico. Vocês podem ver uma JEC mais exteriorizada ou uma JEC mais interiorizada. Se a paciente usa ou não anticoncepcional, se a paciente está na menopausa, mas isso não é alteração de Papa, tá? Isso é só uma característica do exame físico de acordo com o status hormonal da paciente. Respondi sua pergunta ou ficou confuso? Vai me contando aí. Então, galerinha, em relação a essa parte de rastreamento, tenham calma, eu sei que tem muita informação e que vocês querem aprofundar. E a gente vai fazer isso na parte do curso mais teórica. Mas o nosso objetivo aqui hoje é que vocês percebam o que é importante para a prova prática, o que vocês não podem deixar de avaliar para pontuar no checklist. Então, vamos lá. Mais uma vez, apresentação. E olha a dificuldade quando se trata de boneco, de se identificar para a paciente, de perguntar o nome, se tem acompanhante. A gente trava mesmo quando é boneco, porque não tem interação humano-humano, né? Então fica muito mais difícil. Então tomem cuidado com isso, tá? Explicar o procedimento e pedir autorização. Isso para qualquer procedimento que vocês forem fazer, em qualquer especialidade. Orientar a paciente sobre ficar na posição ginecológica, usar luva. Não conheço ninguém que faz exame ginecológico sem luva, hein? Não pode, pelo amor de Deus. Pedir lâmina, identificar a lâmina, solicitar todos os materiais, inclusive o foco de luz. Vocês viram que ela esqueceu, né? É um clássico. Acho que eu nunca vi ninguém lembrar de foco de luz nos nossos presenciais. Solicitar um fixador, também acabou esquecendo, isso é super importante, que senão você perde todo o seu exame. Você colheu, não fixou, vai perder o material, tá? E solicitar o frasco coletor. Orientar corretamente falando em voz alta a coleta, finalizar retirando o espéculo fechado, orientar em relação ao retorno para pegar o resultado e falar um pouquinho sobre a orientação pelo Ministério, né? Que inicia a coleta com 25, suspende com 64 e que pode espaçar quando a gente tem 2 exames inalterados. Então tinha um pouquinho de conteúdo teórico, mas muito menos do que a gente se preocupa. Dava para matar a questão só com as coisinhas básicas de um exame físico. Certo, galerinha? Confirmado! Que mais? Se altera o teste de Schiller, não altera, Rai, pode ficar tranquila que isso não faz diferença, tudo bem? Em relação a JEC, só vai mais para dentro ou mais para fora de acordo com o status hormonal. Mas não faz ter epitéliocito acetobranco denso, não faz mudar o teste de Schiller, não faz mosaico, não faz alteração e nem muda o Papa Nicolau. O que pode mudar, isso é verdade, é pacientes muito hipoestrogenizadas, aí sim elas podem ter um ascus, e quando a gente faz a colposcopia, a gente pode ver uma imagem típica de colpite, acho que é isso que você já deve ter visto aí na sua residência, no seu internato, que ficam uns pontinhos, isso é bem sugestivo de hipoestrogenismo. Então, o que a gente faz nessa situação? A gente trata a paciente com estrogênio tópico, né, estrogênio vaginal por um tempinho e retorna para repetir o Papa. Mas aí são outras alterações. Quando a gente vai ler uma colposcopia, isso fica na parte de miscelânea. É um montão de coisa na colposcopia que pode aparecer que não tem nada a ver com HPV. São alterações de atrofia, de colpite, todas essas coisas, tá? Tudo bem? Certo? Então, tá bom. Galerinha, vocês têm alguma dúvida em relação ao nosso bate-papo? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês nesse sábado. Foi meu primeiro ao vivo com a turma do CR, tava nervosa, viu? Ainda mais porque o Jeff me trollou logo no comecinho dessa apresentação, vocês não estavam nem conseguindo entrar. Mas acho que agora já deu pra gente se conhecer, já melhorou o clima e vocês fiquem à vontade para mandar dúvidas, desesperos, angústias e a gente vai tendo sempre esse alinhamento de expectativas. Nosso objetivo aqui é o treinamento para prova prática, mas vocês sabem que sempre que eu puder eu vou trazer o máximo de conteúdo pra gente encher os nossos sábados. Certo? Confirmado? Então tá bom. Amandinha, você me ajudou a decidir que queria GO. Fernandinha, você sabe que eu acho que as pessoas que já queriam GO, elas estão me odiando, porque a concorrência tá assim, ó, voando, a galera me manda que não quer mais psiquiatria, que quer GO, mas é a melhor especialidade mesmo, viu? Um beijo, aproveitem o sábado de vocês, estudem e precisando estamos aí. Um beijo, tchau e até a próxima. Tchau!